E aí, gente, como é que vão? Estamos aqui mais uma vez para começar a nossa aula sobre teatro. E aí eu vou dar continuidade sobre um assunto que a gente já está tocando, né? Para a gente finalizar esse bloco de ideias sobre o teatro. A gente falou um pouco sobre a obra sobre o pensamento do Brecht, né? Sobre o teatro político e as incursões, né? Os caminhos que ele trilha. E aí eu falei para vocês que o teatro político, ele se preocupa, na verdade, o teatro de Brecht, o de Augusto Boal e de outros pensadores do teatro político se preocupa muito com o teatro enquanto instrumento pedagógico, né? O teatro político é um teatro que visa um aprendizado, né? E um aprendizado no sentido social da coisa, né? Do funcionamento de como a sociedade se articula ali, né? E aí o Brecht ele tem várias propostas e várias formas de fazer que faz com que esse conteúdo se chegue até as pessoas que precisam dele, né? E no caso, como eu falei para vocês ali, no contexto dele lá, da história, né, da década de 30, a gente via ali umas tensões muito fortes que aí a gente tem visto isso muito hoje ainda, né? E aí é evidente, é claro que a gente vê outras tensões de outros grupos, né? Mas na época, naquele momento ali, a gente estava vendo se discutir muito as tensões entre as classes, né? Entre os grupos, as classes sociais, entre o proletariado, né? E aquelas pessoas que detinham o capital, que detinham os lucros ali do processo de produção, né? Então, o Brecht se preocupava muito de utilizar aquela história imediata, né? Aquilo que estava acontecendo imediato na sociedade, como um subsídio, como um conteúdo para a produção dele, certo? Para a produção dramatúrgica consequentemente, isso ia para a cena, ok? Então, hoje, eu vou fazer o comentário de uma das peças dele, uma das peças didáticas, que é muito interessante para a gente refletir sobre o conteúdo dela nos dias de hoje. Ele não localiza essa peça exatamente na Alemanha, né? Essa peça é ambientada em um momento lá na China, né? Mas ele utiliza essa fábula chinesa, essa história chinesa, para pensar a forma como nós lidamos com a sociedade, com a cultura, né? Com aquilo que nos é tomado como natural, como uma imposição, né? A gente ele fala isso em alguns momentos, né? Que a gente precisa questionar aquilo que é colocado para a gente como natural, aquilo que é colocado para a gente como algo que é um destino, que é porque Deus quis assim, né? A gente é levado a pensar assim, né? Porque nos é ensinado dessa forma. E o Brecht nos leva a questionar isso. Mas será que a nossa vida mesmo precisa seguir esse curso? Né? O meu pai, minha mãe viveram esse curso, né? Essa trajetória, né? Seguiram esse curso de vida. Mas será que eu preciso seguir? É esse que é o questionamento que nos é colocado diante desse texto, né? O título do texto é Aquele que diz sim, aquele que diz não. Na verdade, são duas peças bem curtas, né? Que tem um enredo bem parecido, certo? Elas duas têm um enredo bem parecido. O texto é o mesmo, a estrutura é a mesma, parece assim que vai se repetir quando a gente vê a outra. E ele diz que a gente só pode encenar, a gente só pode ver no teatro as duas peças, certo? Elas não podem ser encenadas de modo separado, porque aí a gente vai cometer um grave erro no processo, que é o processo de análise do contexto, certo? Ele começa a peça com o seguinte verso. Ele começa a peça assim, ó. O mais importante de tudo é aprender a estar de acordo. Muitos dizem sim,
mas sem estar de acordo. Muitos nem são consultados e muitos estão de acordo com o erro. Por isso, o mais importante de tudo é aprender a estar de acordo. Ele usa esse texto como uma ironia, né? Ele vai ironizar o fato de muitas pessoas estarem de acordo com uma situação que é imposta a elas, né? Com alguns mitos, algumas ideias, alguns pensamentos que são impostos a elas. E às vezes esse estar de acordo, esse dizer sim, nem sempre corresponde à vontade daquela pessoa, nem sempre corresponde aos interesses dela, ao desejo dela. Às vezes ela diz sim para uma situação sem querer dizer sim, né? E às vezes algumas pessoas elas não são consultadas sobre a situação. E essas situações que eu falo são questões relacionadas à própria vida das pessoas, né? Existem situações que nos são impostas e a gente nem questiona, nem pergunta, ninguém pergunta pra gente, a gente também não questiona. Então fica essa lacuna bem aí, né? E aí tem aquelas pessoas que estão de acordo com o erro, elas sabem que é errado, mas elas vão lá e aceitam o erro, né? E aí ele ironiza dizendo, por isso o mais importante de tudo é aprender a estar de acordo. Mas e aí, que história é essa, né? Que fábula é essa que o Brecht constrói? É uma peça que é o seguinte, acontece em um vilarejo, certo? E o vilarejo, ele é como se fosse atrás de uma montanha, de várias montanhas, né? Ele fica atrás, aí a cidade é depois, lá atrás das montanhas, né? Antes de chegar no vilarejo. E aí o que acontece? O vilarejo, ele vive uma situação de uma doença misteriosa que acontece lá, né? E aí um pesquisador, né, um professor da região, ele decide criar uma comitiva de pessoas que vão em viagem até a cidade buscar uma solução para o problema, buscar um remédio para o problema, né? E aí o que acontece? Durante a viagem, e a viagem é muito perigosa, a viagem tem várias situações de perigo, né? E aí, antes da viagem, o professor ele vai visitar um aluno dele, que é um menino, né? Que a peça não diz exatamente o nome, a peça diz que é um menino, né? Denomina assim. E aí, o que acontece? Ele fala que ele vai lá, visita e descobre que a mãe do menino está doente, o menino ele não tem pai, ele vive só com a mãe, né? E ela está doente, coisa do tipo. E ele diz que ele avisa a família, o menino e a mãe, né? Que ele vai sair em viagem atrás desses remédios depois das montanhas, né? Lá para a cidade. E aí o que acontece? O menino fica instigado porque ele quer muito conseguir o remédio para a mãe dele, que está doente, que está acamada, né? E aí, de tanto ele insistir, a mãe acaba deixando ele ir, o professor também aceita a presença dele junto com os outros que já vão, né? Com a caravana que vai lá buscar o remédio na cidade. Só que nessa cidade, né, nesse lugar, existe uma tradição que diz que aquelas pessoas que passarem mal ou que ficarem doentes no percurso, na viagem entre as montanhas, né? Ela precisa ser deixada lá e os outros seguirem, né? E aí tem todo um protocolo para ser seguido, né? Porque ele precisa estar de acordo com ser deixado, né? Ele não pode dizer não, porque é um imperativo cultural, né? Ou seja, é uma ideia, né? Uma ideia que é aceita por todos, né? Todo mundo aceita e é uma tradição lá naquele contexto, naquele lugarejo, né? Uma tradição que todas as pessoas que passam mal durante a viagem, elas são obrigadas a aceitar o seu destino, que é ser deixado, né? Aí se vai morrer ou se não vai morrer é outra história, né? E aí o que acontece? O menino segue a viagem e no percurso da viagem ele passa mal, né? Ele se sente mal, começa a se sentir mal e aí o professor fica preocupado com o menino, né?
fica preocupado com o menino que passa mal ali no decurso da viagem, né? Naquele percurso que é um percurso desgastante, é um percurso, né, complicado. E aí ele preocupado começa a conversar com o menino, né? E aí as pessoas que estavam lá nessa viagem, né, que fizeram a caravana, percebem que o menino começa a passar mal. Passa mal. Eles então questionam o professor sobre essa situação. E eles dizem eles começam a observar que o menino está doente. E avisam o professor sobre as questões, né, culturais ali, sobre a tradição, o costume deles, né, se a pessoa ficar doente. Eles perguntam para o menino se ele está doente, e aí acabam descobrindo que sim. E precisam fazer a grande escolha, né? Na verdade, não seria bem uma escolha como o Brecht coloca aqui nesse primeiro momento, né? Seria uma coisa que eles têm que fazer. Então, eles têm que fazer têm que aceitar um imperativo cultural e fazer aquilo que é determinado ali pela tradição deles, certo? E aí eles perguntam, e o menino diz que sim. Só que o menino fala que, em vez de deixar ele lá, ele decide ser jogado, né, penhasco abaixo. Então ele não decide só ficar, como ele decide ser jogado penhasco abaixo. E aí todos pegam o menino, né, pelo braço e jogam penhasco abaixo. Tem até um texto aqui, um trecho que eu queria ler para vocês, né? O menino dizendo, né? Eu sabia muito bem que nessa viagem arriscava perder minha vida. Foi pensando em minha mãe que me fez a partir. Tomem meu cantil, ponham um remédio nele e levem para minha mãe quando vocês voltarem. Aí o grande coro, né, que o coro é um recurso que o Brecht usa muito, como eu falei para vocês, né, uma junção lá de pessoas, uma união de pessoas que falam o mesmo texto ou cantam o mesmo texto, né? E aí eles falam o seguinte: então os amigos pegaram o cantil, deploraram os tristes caminhos do mundo e suas duras leis amargas, e jogaram o menino pé com pé, um ao lado do outro na beira do abismo. De olhos fechados eles jogaram o menino, nenhum mais culpado que o outro, e jogaram pedaços de terra e umas pedrinhas logo em seguida. Assim termina a primeira parte, que é aquele que diz sim. E aí, na segunda parte, que é aquele que diz não, a peça inicia do mesmo jeito, né? Inicia com um coro falando que o mais importante de tudo é aprender a estar de acordo, e muitos dizem sim, mas sem estar de acordo, né? E muitos não são consultados e muitos estão de acordo com o erro. E aí eles se encerram o primeiro coro dizendo: o mais importante de tudo é aprender a estar de acordo. E aí a peça vai daquela mesma história, né? O professor precisa fazer uma viagem, né? Passa onde o menino que tem faltado aula, o menino é órfão de pai, né? E aí ele falta aula porque a mãe está doente, e toda aquela situação, e chega um momento que todos descobrem que ele está muito mal, né? Que ele está doente, e aí eles fazem a pergunta para o menino, né? Se ele quer ser deixado lá de acordo com a tradição. E aí, nesse momento aqui, né? Ele diz que não, ele não está de acordo, né? E aí, se ele não estiver de acordo, todos precisam voltar para a cidade com ele, né? E aí, o final da história, eles dizem assim, ó: assim os amigos levaram o amigo e eles criaram um novo costume e uma nova lei. E levaram o menino de volta lado a lado, caminharam junto, ao encontro do desprezo, ao encontro da zombaria, e de olhos abertos, nenhum mais covarde que o outro. Ou seja, eles foram de encontro, né, com aquilo que estava sendo imposto por aquela sociedade ali, né, e acabaram transformando, modificando um costume, mesmo enfrentando as zombarias, mesmo enfrentando o desprezo dos outros, mesmo enfrentando tudo que poderia se enfrentar, mas eles juntos puderam fazer
uma mudança no costume daquela sociedade, né? O que Brecht quer nos dizer com isso? Ele quer dizer que por mais difíceis que sejam as condições ali, né, para a gente romper com uma situação, a gente tem condição juntos de romper com qualquer situação que nos é imposta, né, com qualquer ideia que nos venha, que venha contra a nossa própria existência, certo? A qualquer ideia que venha nos colocar em uma situação de desigualdade, né? Qualquer ideia que venha determinar o nosso futuro, né? A gente tem visto aí na atual situação do mundo, né? Várias manifestações, né, contra o racismo, várias manifestações contra as desigualdades e as atrocidades que acontecem contra as pessoas negras, né? E isso em várias cidades do mundo acontece, né? E aí alguém precisa tomar uma posição em relação a isso, né? E existem desigualdades sim entre pessoas de raças e cores diferentes, né? Existem várias situações que determinam determinados lugares para as pessoas que são negras, né, para pessoas que são indígenas e assim sucessivamente, né. E o Brecht coloca para a gente que dentro dessa coletividade, né, se a gente se unir, se a gente ficar junto, a gente consegue quebrar esses paradigmas aí, a gente consegue quebrar aquilo que nos é imposto como verdade, né, porque nem tudo que nos é dito é verdade, tanto pela mídia, tanto nos espaços educacionais, tanto na internet, né? A gente precisa filtrar essas verdades, né? E seguir um caminho se não de verdades plenas, mas pelo menos de verdades que sejam transitórias, né? Que verdades que a gente acredita hoje, mas a gente pode em algum momento não acreditar mais, mas a gente precisa se firmar naquilo que a gente acredita, né? E eu acredito que a igualdade, né, a equidade, na verdade, né, as condições sendo iguais para todo mundo é um caminho justo, né, que a gente precisa pregar, ok? Então, gente, é isso que eu venho trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês aproveitem bastante. Eu espero que vocês busquem a leitura também. Eu vou disponibilizar o link do texto para que vocês possam abrir lá e dar uma lida. É bem interessante, é um texto bem pequeno, dá para vocês lerem rapidinho, certo? E aí eu espero que vocês se cuidem, que vocês fiquem em casa. Estão abrindo aí os comércios, estão abrindo aí alguns estabelecimentos, mas a gente ainda está enfrentando uma situação muito grave, certo? De contaminação com coronavírus. Então eu espero que vocês fiquem em casa, que vocês se cuidem, que bebam bastante água, que se alimentem bem, ok? Olha aí, ó, como tá meu cabelo, cabelão. Eu não tô indo cortar o cabelo, certo? O que eu tenho feito, eu tenho aproveitado para fazer em casa. E não tenho recebido visita também. As pessoas que querem me visitar já são avisadas que não estou recebendo visita de jeito nenhum. Então é isso, gente. A gente precisa priorizar a nossa saúde, a saúde de quem a gente ama, certo? Porque algumas pessoas podem morar com outras, né? Eu moro do lado da minha mãe, então eu escolhi não contaminá-la, né? E aí eu tenho a possibilidade de ficar em casa, de trabalhar de casa. Eu sei que algumas pessoas não têm, mas a gente precisa observar. Se a gente tem possibilidade de ficar em casa, vamos ficar em casa, ok? E vamos acompanhar os próximos episódios aí dessa jornada que a gente está vivendo, certo? Aproveita a leitura do Brecht. O Brecht, ele é da década de 30, mas ele traz muitas temáticas atuais para serem discutidas agora, né? Para serem pensadas agora, sobre mesmo a política do Brasil, certo? E eu falo de política no sentido mesmo relacional e também partidária, né? De como ela se estrutura. Então eu acredito que é uma leitura que possa contribuir aí com a atualidade, né? Com aquilo que a gente está vivendo hoje nessa sociedade aqui, ok? Então é isso. A gente vai para um próximo bloco de conteúdos aí que eu tinha planejado,
ok? A gente vai aproveitar o mês de junho para falar de algumas coisas mais maranhenses, né? E aí eu espero que vocês estejam empolgadas e empolgados com as próximas aulas. Beijos a todos, cuidem-se.